O seminário nos prepara. Deus nos vocaciona. A igreja reconhece o nosso ministério. E nós nos colocamos prontos a servir. Esse é um canal de apoio. É o canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje eu quero dar uma sequência, trazer uma sequência daquilo que nós começamos a falar no domingo passado. Bom, eu quero começar lá no Antigo Testamento, mostrando que até para formar ou construir o tabernáculo. Tabernáculo é um santuário que dá para desmontar e montar e desmontar. É um santuário que o Senhor Deus ordenou ao povo que fizesse, para que ele ali se manifestasse naquele lugar. Olha só que interessante. Deus está em toda parte, irmãos. Deus está em todo lugar. Mas ele diz para Moisés, lá no deserto, construir um tabernáculo, onde ele iria ensinar o povo princípios da adoração. Princípios da adoração. O Antigo Testamento, irmãos, ele usa um método, Deus, né, no Antigo Testamento, ele usa vários métodos pedagógicos para ensinar o seu povo. Né? Vários meios e formas pedagógicas para ensinar o povo a andar, a conviver e a buscar a Deus em espírito, em verdade, mas por meio de instrumentos, né? Por meio de artefatos, por meio até mesmo de coisas, se é que eu posso dizer assim. E aí ele levanta, então, homens capazes para construir o tabernáculo. Mas aqui eu já enxergo isso, irmãos. Eu consigo ver nesse texto que nós vamos ler agora, que Deus sempre na história do seu povo, desde que ele formou o seu povo, desde que ele chamou Abraão para começar uma nação, começar um povo eleito, um povo escolhido, que é o Israel, né? Lá no Antigo Testamento, a nação de Israel, o povo hebreu. Deus, a partir de Moisés, que ele vai colocar aquele povo num lugar, numa nação, ele começa então a dar leis, regras para ensinar o povo. E eu percebo, irmãos, que ele quer ensinar o povo, acima de muitas coisas que a gente pode aprender, ensinar o povo a andar juntos. Ensinar o povo a andar junto. Isso é muito interessante. Deus sempre dá um jeitinho de fazer as pessoas se encontrarem. Ele sempre dá um jeitinho de fazer as pessoas estarem fazendo alguma coisa juntos. Então eu vou fazer um jeito de eles se juntar. Eu vou criar um tabernáculo, porque Deus não habita, irmãos. Olha só, Deus não habita em nenhuma casa feita por mãos humanas. Amém? Nunca habitou, jamais habitará. Ele é Senhor de todas as coisas, Senhor de tudo. Mas ele diz assim, eu vou construir um tabernáculo. Vou mandar que o meu povo faça um tabernáculo. Para que o povo se reúna ali. Para que o povo venha à minha presença. E ali eu me manifestarei e falarei ao meu povo. Você vê que interessante, irmãos? Aí ele coloca a regra, coloca o sumo sacerdote. Para quê? Para que as pessoas comecem a entender, irmãos, que elas não andam só elas e Deus, mas elas andam em comunidade na presença de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Aí Deus falou assim, já vou fazer logo de cara vou já juntar um montão para construir o tabernáculo. Êxodo 36. Olha só, o Senhor aqui chamou o povo para fazer o tabernáculo. Né? O lugar de adoração, o lugar do sacrifício. No tabernáculo que tem, que depois, mais adiante, mais lá para frente, 500 anos depois disso aqui, 450 anos depois, 500 anos depois, Salomão vai fazer o templo, ele vai erguer o templo, aí um templo mesmo,
fixo, né, lá em Jerusalém. Certo? Que antes não se chamava Jerusalém. Mas até lá o povo adorou a Deus e fez sacrifícios e se uniu e se reuniu no tabernáculo. O povo construiu, os homens, né, de Israel construíram o tabernáculo, que é um mini templo, vamos dizer assim, né, de forma que monta e desmonta. E eles, conforme caminhavam no deserto, vamos andar, o Senhor mandou andar. Desmonta o tabernáculo, leva. Quando Deus falava, agora para e vocês vão acampar aqui agora. Eles paravam, montavam um tabernáculo. Olha só que interessante. Dá para montar tabernáculo sozinho, irmão? Não. Não dá para montar tabernáculo sozinho, irmão. Deus criou isso, irmãos, na minha concepção, naquilo que eu estou hoje observando, para que ele mantesse sempre, ou mantivesse sempre, o povo reunido. Aleluia! O povo reunido. E aí, meus irmãos, olha o que ele faz, ó. Assim trabalharam Bezalel. Aliás, eu quero até dizer que os próximos que vão ter filhos na igreja, tá aí a dica de nome. Bezalel. Não é bonito? Bezalel. Ou então, se você não gostar de Bezalel, você pode pôr esse aqui, o Aoliabe. É isso? Aoliabe, né? E todos os homens hábeis, a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor tinha ordenado. Próximo. Nós vamos ler até o 7, tá? Moisés chamou Bezalel, Aoliabe e a todos os homens hábeis, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido. Olha só, para só um pouquinho. No capítulo anterior, no capítulo 35 de Êxodo, Deus ele fala, vocês vão fazer um tabernáculo, capítulo 35. Aí ele diz, eu vou precisar, Deus fala, eu preciso que vocês tragam ouro, preciso que vocês tragam madeira, e não é qualquer madeira, é madeira essa, específica. Eu preciso de linho, preciso de pano, tecido fino, preciso disso. E o povo começa a se organizar para levar. Olha que interessante, a cooperação, irmãos, começa aqui. A cooperação começa aqui. O que eu tenho? Eu tenho isso, vou doar. O que eu tenho? Eu tenho aquilo, vou doar. A gente faz um café coletivo aqui, né? Não é bonito o café? Sobra, né, irmão? Vem com fartura. Um traz um pãozinho de queijo, outro traz um panetone, outro traz um bolinho de chuva. Que delícia bolinho de chuva, né? Gosto de visitar os irmãos comer bolinho de chuva. Irmã Eva, né? A gente vê assim essas coisas, irmãos. Que coisa boa. A gente vê aquele banquete, a gente se farta, come bem. É a cooperação. Amém? Então, foram trazendo coisas. E aqui, ó, esses homens levantados para fabricar o tabernáculo, receberam todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço no santuário, para fazê-la, e ainda, cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Não pode ser obrigatório, tá, irmãos? Deus convoca, mas não obriga, irmãos. Amém? Deus chama, mas não obriga. As pessoas têm que aprender com o Senhor, a vontade do Senhor, e fazer voluntariamente. Tá bom? Tudo que você fizer, tudo que você se envolver, faça de coração, voluntariamente para o Senhor. Mas esse é o projeto de Deus para o seu povo. Que eles caminhem juntos, na cooperação. Então todos os homens sábios que se ocupavam de toda a obra do santuário, deixaram o que faziam e vieram. Próximo. E disseram a Moisés, o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra, que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial. Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. É a fraternidade, irmãos. Irmão, vamos fazer um café. Traz e sobra, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Isso é muito bom. Aqui não era comida, né? Mas era fabricar, construir o tabernáculo. Então você percebe que o Senhor, desde a construção do tabernáculo,
desde os ofícios, né, que ele coloca, que ele estabelece, os cultos, os encontros, as datas festivas. Foi Deus que ordenou que Israel fizesse datas festivas. E o que acontece nas datas festivas? O povo se reúne. Está entendendo? O povo se reúne. Então, irmãos e irmãs, Deus, a gente precisa aprender isso. Deus, no seu projeto, no seu querer, Ele quis, irmãos, no seu querer Ele quis que a sua nação, o seu povo, e no Novo Testamento a sua igreja, estivesse sempre em comunhão, em unidade, em cooperação. E é por isso que aqui nós vamos dizer, irmãos, olha, as pessoas que começam a dizer, eu não preciso de um lugar para estar congregando, eu não preciso de ninguém para estar adorando a Deus. Esta pessoa está fora do projeto de Deus. Eu não estou dizendo que essa pessoa não está salva, porque igreja não te salva. Deixa claro, igreja não te salva. O que te salva é Jesus. Amém, meus irmãos? O que te salva é Cristo. Mas, irmãos, entendo eu que todo homem verdadeiramente salvo, entendo eu que toda mulher verdadeiramente salva não tem prazer em estar fora dos planos de Deus. Como que alguém pode dizer, recebi a salvação, mas os planos de Deus não me interessam? As leis de Deus não me importam? A vontade de Deus, eu nem aí para a vontade de Deus. Que tipo de salvação essa pessoa recebeu? Ora, porque eu entendo que sim, só Cristo me salva. Batista da Fraternidade não me salva, Assembleia de Deus não me salva, Deus Amor muito menos, Católica então, vixe, menos ainda. Quem me salva é Jesus Cristo. Mas eu entendi que quando Jesus Cristo se revelou em mim, Ele enviou para mim o seu Espírito Santo, que habita em mim, e o Espírito Santo me leva a querer e amar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você se santifique. A vontade de Deus é que você o glorifique. A vontade de Deus é que você o sirva. Esse é o plano de Deus para a sua igreja. Mas nunca sozinho, sempre em comunhão com seus irmãos. Então eu não consigo entender. Tem gente que separa a salvação de seguir Deus. Como é que é possível? Como é que é possível? Um culto lhe fará falta. Adoração lhe fará falta. Por quê? Porque Deus projetou para isso. Deus nunca fez o seu povo, nunca levantou um povo, seja Antigo ou Novo Testamento, para andar sozinho. E sabe que eu gosto disso, irmãos? Porque igreja, que pregador, irmãos, só fala assim, docinho, amorzinho, ele não cura, não confronta, não liberta. Mas, irmãos, nós precisamos amadurecer cada dia entendendo que Deus falará aquilo que Ele tem que falar para nós. Porque é o confronto, o ensino que nos levará a estar no centro da vontade do Senhor. Amém? Aí eu vejo os desigrejados andando lá. Já foi de igreja, já foi de 15 ministérios e não sei o que, desigrejado. Amém, querido? Que Deus tenha misericórdia, que você seja salvo. É o que a gente pode fazer, estarei orando por você. Que você não se perca, porque quem salva é Cristo. Que você consiga guardar Cristo aí no teu coração. Mas, francamente, quando a gente está bem com Deus, a gente ama a igreja de Deus. Quando a gente está com Deus, a gente tem saudade das coisas de Deus. E as pessoas às vezes se enganam dizendo, estou com Deus. E na verdade não tem prazer em nada que é de Deus. Agora, o interessante é que nessa unidade tem propósito. A igreja ela não pode ser só um amontoado de gente sem propósito. Eu acho que o primeiro propósito é a gente adorar a Deus e aprender de Deus, como estamos fazendo aqui, ouvindo a palavra, aprendendo de Deus a sua vontade para nós. Certo? Viemos aqui para adorar o Senhor com cânticos,
Estamos ouvindo a palavra do Senhor, Ele nos ensinando, falando conosco pela Bíblia, a instrução de Deus para nós, a revelação escrita de Deus. Mas ao mesmo tempo, irmãos, tem um propósito. Quando Deus coloca o povo para estar junto, se ajudar, é para que o povo aprenda o amor de Deus. Então uma igreja, ela precisa também ser uma comunhão, uma rede de apoio. Ela precisa ser uma rede de apoio. Por exemplo, vamos abrir Atos, capítulo 2, versículo 44, por favor. Atos, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 44. Olha só, quando veio o Espírito Santo, encheu aquele povo, a igreja começou A igreja foi, na verdade, iniciada, né? Alguns dizem que com a descida do Espírito Santo começa o ministério da igreja. Uma igreja cheia de poder, uma igreja viva, uma igreja animada. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Eu sempre falo, precisamos muito do Espírito Santo. Sem ele não fazemos nada. Nada. Mas olha o que é a igreja, irmãos, na sua essência. Ó, todos os que criam estavam juntos, ou seja, eles estavam juntos. Eles não estão separados, irmãos, eles estão juntos. Estão sempre juntos. Aqui, ali, estamos juntos. Certo? E eles tinham tudo em comum. Olha o próximo versículo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Irmãos, isso aqui é o que a experiência vivida pela igreja do Novo Testamento, a igreja que começa no fogo de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, e são movidos, irmãos, a esse amor fraternal, a esse amor ágape, um amor de Deus. Então eu quero dizer para os irmãos que Deus nos coloca juntos também para sermos uma família de fé. Então deixa eu falar aqui para você, se um dia você for fazer uma mudança de casa, pastor, eu vou mudar sábado, nós vamos mudar, vamos encher lá o caminhão. Anuncie aqui. Porque aqui deve ter varões que estarão lá com você nesse dia para te ajudar na mudança. Os irmãos estão entendendo? Caso você precise, né? Às vezes a gente não precisa. Às vezes a gente já tem lá prima, às vezes a família é grande, você tem primo, tem prima, tem a sogra, né? A sogra, aquela sogra forte que malha, carregando lá os móveis. Aí não precisa. Mas, irmãos, eu já ajudei uma pessoa a fazer... Lembra do Renato, gente? O Renato, um parente nosso. Estava um dia chuvoso, gente. Estava um dia chuvoso. E o Renato falou assim, acho que fulano vem, ciclano vem, Beltrano vem. Irmãos, tinha que subir umas 50 escadas para descer os móveis. Aí eu falei, vou lá, né? Ajudar o Renato. Faz tempo, né? Faz tempo isso. Aí eu falei assim, vou lá ajudar. Mas ainda bem que vai ter bastante gente, né? Porque Deus me livre subir aquele monte de escada. Irmão, aí adivinha quantas pessoas tinham quando eu cheguei? O Renato. O Renato estava lá. Graças a Deus que o Renato estava lá. Porque senão eu ia ter que fazer a mudança dele sozinho. Aí comecei a falar, vamos dar uma enrolada, né? Rapaz, não está indo no banheiro, fazer um xixi ali já vem. E começou a chover, irmão. Olha que lindo. Começou a chover, falei, eita glória. E tinha que ser naquele dia, tem que ser aquele dia. Irmãos, eu fui no banheiro, tomei café, fiz café, enrolei. Quando eu desci, falei, deve ter uns 2 lá já. Não, o Renato estava lá. O Renato estava lá no caminhão. Bom, resumindo, a mudança fez eu, o Renato. Você ajudou, Gi? A Gi ajudou. Enfim, tinha umas 4 pessoas juntando todo mundo. E o motorista do caminhão, coitado, não foi contratado, ficou com tanta dó. Falou, deixa eu ajudar vocês. Você está entendendo? Às vezes não precisa, mas às vezes precisa. Agora eu vou falar para os irmãos, se eu precisar de vocês, eu vou chamar, irmão. Porque a gente é igreja. Ó aqui o versículo, volta o versículo 46, ó. O 45, ó.
Eles vendiam suas propriedades, bens, tal, distribuíam conforme alguém tinha necessidade. Às vezes a necessidade não é dinheiro. Às vezes a necessidade não é comida. Às vezes a necessidade é um braço forte. Me ajuda a carregar um móvel. Isso aqui é igreja, irmão. É exatamente isso. Jesus projetou a igreja para nos ensinar o que é amar. Tá entendendo? Amar. E tem um monte de lugar que é culto toda hora, é evento toda hora. Mas pede, irmão. Pede para encher uma laje para você ver se vai um. Pede. Fala assim, irmão, vou ter que encher uma laje. Vê quantos vão. Mas sabe quando a gente vai entender que a gente está sendo realmente movido pelo Espírito Santo? Quando o nosso irmão, em todas as esferas e circunstâncias, ele for de fato importante para nós. Enquanto o sofrimento do nosso irmão, a luta dele não nos interessa, nós não somos igreja. Nós somos um amontoado de gente que ainda não conseguiu compreender por que Deus reuniu o seu povo. E eu quero finalizar essa palavra. Palavra simples hoje. Mas para mostrar que como nós precisamos uns dos outros. Mas não é só aqui, a gente precisa o tempo todo. Porque a igreja não é só estar confinado dentro de 1h30 ou 2 horas num templo fazendo culto. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é viver o evangelho também para o lado de fora. Amando, ajudando e estendendo as mãos. E aí tem uns textos do Novo Testamento que vale a pena a gente ler junto. Vale a pena a gente ler junto. Olha só. Eu quero colocar aqui João 13, versículo 34 e 35. Coloca lá pra gente, João 13. Isso, diz assim, ó. Eu lhes dou um novo mandamento. É Jesus falando para os discípulos. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Olha, ele não disse assim, vocês serão meus discípulos se vocês pregarem bem. Tudo bem, pregar faz parte. Mas ele não disse, vocês serão meus discípulos se você arranhar bem uma guitarra. Ele também não disse, vocês serão meus discípulos se você mandar uma foto top, você que é da mídia, lá para o Instagram. Também não disse, irmãos, vocês serão meus discípulos se vocês fizerem um coral imenso e cantar bonito. Apesar disso fazer parte. Discípulos também fazem isso. Discípulos também pregam, discípulos também cantam, louvam. Discípulos fazem culto ao Senhor, porque Ele é digno do nosso culto. Mas Ele vai dizer, as pessoas vão ter certeza que vocês são meus discípulos, se vocês aprenderem o que é o amor. Se vocês amarem uns aos outros. Os irmãos compreendem isso? O meu amor é que me faz ir pegar um dia de descanso meu e bater uma laje com o meu irmão. É o meu amor que faz com que, se alguém estiver passando necessidade na igreja, desempregado, a gente vai lá, junta, faz uma vaquinha, tal, vamos fazer uma cesta básica bonita, levar para o irmão, ajudar ele. É o meu amor, glorificado seja Deus por isso, e o seu amor, o amor mútuo da igreja, que nos faz orar uns pelos outros quando precisamos. E eu quero dizer para os irmãos, não tenham medo de pedir ajuda. Por favor, não se acabe, não se desgaste. Deus colocou à sua disposição uma comunidade santa. Está doente? Uma semana difícil? Oh, irmãos, eu estou numa semana difícil aqui, ó. As irmãs, vamos lá buscar as roupas. Tem roupa para lavar? A gente precisa começar a pôr isso em prática. E muitos não vão querer estar numa igreja assim, meus irmãos. Muitos não vão querer isso. Mas essa é a comunidade que Jesus levantou, que supre as necessidades uns dos outros. Irmão, eu estou doente, não posso andar, estou travado, estou zoado. Tudo bem, se a pessoa tem parente que faça, ok, ela não vai pedir à igreja se ela já tem recursos. Amém? Mas digamos que ela não tenha recursos, às vezes não tem um parente, não tem um primo, uma prima, um irmão, uma irmã, uma cunhada, às vezes não tem ninguém à disposição.
Comunica a igreja, eu preciso de ajuda, irmãos. Alguém pode me dar uma força? Eu estou passando isso. Ou melhor, nós mesmos como igreja, se vê alguém adoecer, internou, operou, a gente mesmo tem que entrar. Precisa de alguma coisa, irmãos? Tem uma roupa para lavar? Tem alguma coisa para fazer? Quer que vai aí passar um pano na tua casa? Tem uma louça para lavar? De vez em quando, pega um, pega o outro e vai fazendo. Isso é o amor, irmãos. A pessoa vai dizer assim, meu Deus, como eu senti através dos irmãos o cuidado de Deus com a minha vida. Você está entendendo como eu senti o cuidado de Deus através dos irmãos? A verdade, irmãos, olha, é que eu não vou ler porque eu já estou estourando o tempo, não dá tempo de pregar mais. Mas eu gosto tanto de pregar que se deixar eu fico pregando. Mas presta atenção. Olha, 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar dos dons. Ele fala, vocês são uma igreja e tem muitos dons espirituais. Um tem revelação, o outro tem doutrina, o outro tem palavra, o outro tem visão, o outro tem profecia, o outro fala em língua, tem um monte de dons espirituais. Mas você viu como ele termina o capítulo 12? Paulo fala assim, agora para tudo. Para tudo, capítulo 12 ele diz, no finalzinho do capítulo ele diz, agora eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente, aleluia, um caminho mais excelente do que esse dos dons, mais excelente. Aí ele entra no capítulo 13, e no capítulo 13 ele começa a dizer, olha, o amor, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, e não tenha amor, nada servirá. Não é isso? Ainda que eu faça isso, ainda que eu tenha aquilo, ainda que... Se eu não tiver amor, será inútil. Esse é o caminho mais excelente. Acima de qualquer manifestação de dom espiritual, irmãos, o caminho mais excelente é o amor. Porque João 3,16 diz... Por que Deus me salvou? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que fez Jesus descer aqui, o que fez Jesus ir para a cruz está em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Entendeu? O amor é o mais excelente. Deus é amor. E eu finalizo. Que a gente possa encontrar no meio da igreja conselhos. Olha só. Colossenses 3,16, coloca para a gente na tela. Paulo, escrevendo à igreja, aos Colossenses, ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Olha só, instruam e aconselhem-se mutuamente. É plural, tá vendo? Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão no coração. É o que a gente está fazendo aqui. É o culto que nós estamos fazendo aqui hoje. Louvando a Deus, tendo palavra de sabedoria como essa, e também podemos encontrar na palavra de Deus conselho. E não só durante a pregação, mas quando você estiver passando uma situação, irmão, me dá um conselho. A pessoa madura na fé te aconselha, e é uma bênção. Amém? Olha outro versículo. Aqui, Gálatas 6:2, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, quando eu estou carregando a carga do meu irmão, quando eu estou ajudando o meu irmão, ajudem-se uns aos outros, algumas traduções vão colocar assim, ajudem-se uns aos outros. Eu estou cumprindo a lei do Senhor Jesus, que é amar o meu próximo como a mim mesmo, e amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Essa aqui é a palavra de Deus hoje, irmãos, para nós. Que sejamos uma igreja que honra o nome, Batista Fraternidade. Por que será? Porque aqui nós olhamos os irmãos com o olhar do amor de Deus. E eu quero me entregar ao meu irmão, à minha irmã, para que eu possa ser uma bênção na vida dele ou na vida dela. Eu quero poder ver os irmãos se entregando uns aos outros em favor do outro, dizendo, eu quero ser uma bênção para você. Eu sou uma bênção. Você pode dizer assim, eu sou uma bênção? Eu sou uma bênção. Não é por nada não, pastor, mas eu sou uma bênção nessa igreja. Uma bênção na vida do meu próximo, uma bênção na vida de quem está à direita. Eu sou uma bênção na vida de quem está à minha esquerda. Vai chegar um dia que nós não vamos nem chamar os outros pelo nome mais.
Nós vamos falar, fala bênção. E aí, bênção? Ô bênção, beleza? Esse cara é o bênção. O apelido dele é o bênção. A bênção. Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Desde o início, Deus sempre colocou todo mundo junto para trabalhar junto, para fazer as coisas juntos. Espero que tenha ficado claro isso. Para que a igreja também reflita o amor de Deus. Porque nada é feito sozinho, mas sempre em comunidade. Podemos orar? Você pode orar? Mas ore para a nossa igreja chegar nesse ponto. A gente tem muito a aprender ainda com Deus. Tá bom? Ore para a gente buscar isso. Para a gente não ser servo inútil. E para que a gente possa verdadeiramente refletir o amor de Deus. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos.